Olá, boa noite e seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Desta vez vamos mudar, vamos acalmar um pouco, mas nem por isso vamos deixar de desmistificar. Já ouviu falar destas fantásticas linhas de Nazca? Pois chamam-lhe linhas de Nazca, mas no fundo elas são geoglifos. Nós vamos falar de geoglifos no geral e, quem sabe, levantar aqui o mote de muitos mistérios interessantes. Fique connosco. Ora, então cá estamos para mais um vídeo no Portugal Místico. Estamos de volta. No seu canal preferido. Desta vez não vamos bater na cristandade, sabes? Não. Mas batemos, não foi? Pelo menos é o que dizem. E onde é que nós batemos na cristandade? Em www.portugalmístico.com/canal, onde não pode perder estes vídeos anteriores que nós tivemos, uma série fantástica sobre os pontificados em 2000 anos. Sim. Mas hoje não vamos aos papas. Não, hoje vamos até Nazca. Boa viagem. Vamos ao deserto de Nazca, principalmente, um deserto cuja extensão... Mais propriamente chamado deserto de Atacama, não é? Sim. Ok. E o que é que encontramos nesse deserto? É isso que nós nos vamos debruçar sobre neste vídeo. Nós nesse deserto podemos ver linhas gigantes, podemos ver formas de animais, podemos ver formas de humanoides e outros. Portanto, no fundo, tudo isto nós chamamos geoglifos. Glifo vem, portanto, a palavra geoglifo tem a ver com glifos, ou seja, imagens, símbolos que são postos para a posteridade, são desenhados ou criados aonde? Geologicamente, na Terra. E eles são tão grandes que só são visíveis por quem voa por cima. Obviamente, e como deve estar a imaginar, há mais de 2000 anos, claro que toda a gente voava, porque eu imagino que montavam, nos colibris e nos papagaios e conseguiam. Mas espera, isto é porque estamos a falar ali do deserto de Atacama, que fica onde? No Peru. Sim, é um deserto que não tem absolutamente nada. Aquilo é estéril, completamente. Árido, só tem pedras e areias. O deserto mais árido do mundo, onde a pluviosidade ou os níveis de chuva são zero. Não é? Exatamente. E só quando o homem começou a sobrevoar, o ser humano, quando nós, como os irmãos Wright, decidimos aprender a voar. Exatamente, só quando começámos a voar sobre grandes altitudes, principalmente naquela zona, foi possível ver a grande dimensão das imagens. E não só de dimensão, como descobri-las. Sim. Porque até então ninguém. Porque se estiver no deserto, eu vou-lhe dar uma imagem. Se estiver perto do deserto, não vê rigorosamente nada. No entanto, se estiver a sobrevoar, veja a extensão de imagens fantásticas que vai conseguir e, como eu já estava a dizer, macacos e uma série de outras coisas, não é? Sim, há muitas imagens. Há imagens realmente pequenas, do ponto de vista ou da escala que as outras são. Sim, mas são, no geral, quilómetros e quilómetros. Sim, serviam perfeitamente para aterrar ali aviões. Na verdade, por falarem, isto até parece um aeroporto, não achas? Eu acho que isto parece um aeroporto mais. Por mais que só faltava ali um edifíciozito e tal, e tínhamos aqui um aeroporto fantástico já desenhado. Obviamente que não era um aeroporto, porque eles não podiam, certamente, voar e nem sequer necessitariam de um aeroporto para estacionar naves que não existem. Naves ou aparelhos voadores que não existem. Agora, geóglifos ou geoglifos, não servia para papagaios, certeza. Geóglifos ou geoglifos existem por todo lado. Sim. Porque nós estamos a falar em particular das linhas de Nazca, porque elas são surpreendentes. Sim, e há geoglifos feitos de facto pelo homem, pelo ser humano atual, pela nossa civilização ou pela nossa cultura, mas também há aqueles símbolos que nós não sabemos quem é que os criaram. Exatamente. Portanto, nós temos geoglifos onde? Nós temos aqui no Peru e ali no Chile, porque é ao lado, não é? Que tem a ver com exatamente toda a zona desértica do Atacama. Temos tudo isto. Agora, pelo mundo inteiro, nós podemos ver, por exemplo, veja estas na Inglaterra, das quais nós também vamos daqui a nada falar, mas posso-lhe dizer que existem geoglifos por todo o mundo mesmo. Rússia, Cazaquistão, Tailândia, Arábia Saudita, Síria, Beirute, e temos depois também, do outro lado,
perto de... como se chama aquela ilha? Páscoa. Ilha de Páscoa. Porque a Ilha de Páscoa se calhar é um excelente episódio um dia. Sim. Porque a Ilha de Páscoa tem aquilo que toda a gente conhece, pelo menos já ouviu falar, os Moai, que são aquelas estatuazinhas, Sim. mas tem geoglifos também. E elas vistas de cima fazem um desenho. E também são enormes, aquelas estátuas. Mas não estamos cá para falar dos Moai, vamos voltar aos geoglifos. Já sabe, é connosco que vai aprender algumas coisas e outras simplesmente desenvolver e investigar. Fique connosco. Ora, de facto, nós podemos ver estas linhas no deserto de Nazca, mas ninguém sabe como é que elas apareceram lá. Cientificamente não há provas das suas origens. Nem sequer dá para datar. Exato. Não é? Uma coisa é certa, existem representações em cerâmica do povo Huari, que é um povo alegadamente com 2000 anos, quase podíamos dizer contemporâneos às pirâmides que não foram feitas nesta altura, mas nós não podemos datar aquilo. Não podemos. Sim, mas de facto nesses artefactos da civilização que tu estás a falar, que foram encontrados nas redondezas, nas zonas limítrofes, refletem ou espelham os símbolos que nós podemos encontrar em Nazca. Que não quer dizer que tenham as linhas de Nazca sido feitas por eles. Sim, eles até podiam se ter inspirado nas linhas. Exatamente. Sim, e curiosamente, então de facto nós podíamos dizer que tem mais de 2000 anos, porque há representações dessa altura nas civilizações. Claro que não pode ter 2000 anos. Jorge, pensa assim, tem vento. Ok, não tem chuva, não tem, mas tem vento. Ali é uma zona que é abalada volta e meia por terremotos. É uma zona que aquilo é só pedras. Como é que está lá ainda? Exato. E podes encontrar, se olhares de perto, tu podes encontrar ainda a formação das pedras intactas. As linhas continuam intactas, mesmo havendo ventos fortes ou não. Sabes que elas estão bem demarcadas. Foi feita uma medição há muito pouco tempo. Uma medição que, no fundo, o que é que eles fizeram? Eles foram fazendo uma leitura de passagem eletromagnética e passagem eletrostática naquela zona. E, curiosamente, a eletrostática funciona muito melhor durante a passagem das linhas. Se calhar é porque não tem pedras. Mas aquilo nem sequer é condutor. Aliás, há ausência de mica naquelas vamos dizer, naquela geologia. Ora, havendo ausência de mica, não há nada que seja condutor de eletromagnetismo nem de eletrostática. Sim. No entanto, as linhas são boas condutoras, ao contrário do restante do deserto. Ou seja, acaba por dispersar os diversos elementos que acabam por cair ali, ou as poeiras. Portanto, fazia sentido ter umas linhas a ligar e tal. Vamos imaginar que eles precisavam de eletrostática para ligar as não existentes lâmpadas eletrostáticas que eles usassem. Sim. Mas precisavam dessa energia para alguma razão. Mas os nossos cientistas não querem saber disso. Sim, ou arqueólogos, vá. E há várias zonas de turismo ali, por causa das linhas. Há muito turismo ali a circular. Então as próprias infraestruturas que estão ali nas redondezas, elas têm um problema com o pó. Claro. Porque as infraestruturas desfazem-se. Sim, porque volta e meia os ventos arrastam as areias ou as terras para dentro. Aliás, lá há constantes tempestades de areia. Constantes tempestades de areia. E o que se fala é que aquelas linhas, de facto, autorregulam. Eu posso ou seja, dizer, não deixam que as poeiras se acumulem nas linhas. Eu posso dizer que vi, eu até posso dar este exemplo. Num dia a seguir a uma tempestade de areia leve, toda a zona limítrofe ao deserto, as pessoas vão ter que limpar as suas lojas, vão ter que limpar tudo das areias, e as linhas estão lá. Há quem diga, e eu gosto destas explicações, aquelas explicações em que tu tens um joelho e explicas em cima dele, pronto. Há quem diga que as linhas elas autolimpam-se, como estavas a dizer, mas autolimpam-se porque é uma coisa que não tem nada a ver com programação ou engenharia. Não, foi uma sorte. Foi uma sorte. Os arqueólogos dizem que é uma sorte, porque como o deserto tem estas características estranhas, então é uma sorte nossa podermos ver os geoglifos, porque como vem o vento, limpa as areias
Claro. Portanto, bem, isso não interessa, se calhar somos só nós aqui a sermos Sim, irónicos e deve ser mesmo isso. Provavelmente há lá um efeito ou uma causa qualquer que provoca a dissipação das areias. Ok. Só que nós não percebemos muito bem ainda. Vamos sair do deserto e já voltamos. Vamos saltar para o outro lado. Aqui na Europa, vamos à Inglaterra. Onde é que estão as areias? Onde é que ele salta ao limpa? Exatamente. Ora, temos aqui o cavalo branco. O cavalo branco é nada mais, nada menos, antes de mais, não é um cavalo branco, porque tanto é o cavalo branco, é o que lhes chamam como geoglifo, mas tanto quanto os druidas falam, não é um cavalo, representa um dragão. De qualquer das maneiras, aliás, que faz sentido, ainda para mais, astrologicamente e astronomicamente. Por causa da lenda de São Jorge que matou o dragão naquele sítio e que o sangue escorreu até uma colina e que ali nada cresce. Portanto, os cristãos conseguiram... lá vamos nós falar dos cristãos. Os cristãos conseguiram pegar num geoglifo de uma civilização anterior e dizer que foi o São Jorge, foste tu, Fui eu. Chegaste lá, mataste o dragão e o sangue ainda lá está. Verdade ou não? Obviamente que não. Sim, houve lá naquele sítio muitas batalhas foram travadas e aquilo que se fala é que adulteraram a simbologia que estava lá demarcada na terra ou desfizeram porque tinha uma simbologia pagã. Pois, e tudo o que é pagão, ou seja, tudo o que não é cristão, é para ser destruído. Exato. De qualquer das maneiras, não vamos voltar a episódios antigos. É um sítio de culto em que o druidismo continua a encontrar-se. Mas, por exemplo, ainda em Inglaterra temos um outro que não foi descoberto por causa das areias, não foi descoberto por causa do São Jorge matar o dragão, foi descoberto porque ele é mais do que óbvio assim que as neves derretem. Sim, sim, porque naquele sítio havia muito gelo, então quando começou a derreter, alguém cá em baixo disse, aquilo faz um boneco. Sim, é uma imagem grande, é de uma figura humana que segura duas varas, e aquilo tem uma simbologia. Nós podemos encontrar esse símbolo noutras civilizações e noutras culturas. Podemos. Sim, e acho que era um bom tema para falarmos noutro vídeo. Se calhar está a ver a mesmíssima temática espalhada pelo mundo inteiro. O que acha? Vamos fazer um vídeo? Não tenho visto os vídeos. Olha, então vamos tratar disso. www.portugalmístico.com/canal é onde vai encontrar os mais de 60 episódios que nós já fizemos. Também encontrará a nova crónica Tu Perguntas, eu respondo e, claro, acima de tudo, é através do nosso grupo que vai acompanhar as tuas crónicas e o nosso georritmo. Como podemos ver, então, este é considerado o gigante de Inglaterra. Ora. Vamos chamar de Inglaterra porque eu não sei o nome daquela cidade. Um grande druida. Está a segurar então em duas Mas se há um gigante em Inglaterra também há outro, não é? Pois. Esse já vamos falar. Certamente aquele era uma espécie de publicidade para fazermos esqui ali naquela zona. Se calhar dava para isso. Agora já não há neve, mas ficou gigante. Sim, e temos também outro em Atacama. Que nós conseguimos ver que também segura em dois objetos. Este gigante é esquisito, já. Sim, tem os cabelos estranhos, se calhar não tinham pentes naquela altura. Exato. E ficavam assim com os cabelos assim meio quadrados. Não são varas, mas são outras representações e de facto tem ali uma cabeça quadrada e tem umas saliências. E dois grandes olhos. Bem, eu vou só mostrar um geoglifo extra, também ali perto na Bolívia, que toda a gente que olha para este geoglifo olha para ele e vê notoriamente nada mais, nada menos do que deuses e montes. Isto é o que as pessoas dizem, os arqueólogos. Eu olho para ali e vejo-lhe coisas que nós já falamos nos episódios da Suméria, sim, dos Anunnaki. Ora, temos ali uns Igigi fantásticos. Bem, mas vamos sair dos Igigi e vamos voltar para o deserto mesmo, para o centro do deserto. No centro do deserto temos animais. Exato, nós podemos encontrar macacos no deserto. Macacos no deserto. Era isso, eu ia te perguntar, macacos. Eu acho que eu saiba, macacos só há ali perto, tipo a 2000 km ou mais. Pois, podemos encontrar colibris, podemos encontrar, de facto, aquilo parece emojis. É uma coisa de emojis. São emojis para alguém de cima ver. Sim, encontramos também figuras humanoides, outras não. Encontramos figuras que são muito semelhantes àquilo que nós lhe falamos já também durante o ano anterior. Como? Flor da vida. E temos aqui a geometria sagrada também representada também neste deserto. Podemos encontrar aqui também... Flor da vida, que também já falámos disso. Exatamente, temos um vídeo único exclusivamente para que possa acompanhar. Da flor da vida, da semente da vida e o fruto. E o fruto. Não falámos ainda de um candelabro que também está aqui no meio do deserto.
Este candelabro que os arqueólogos dizem que o geóglifo era usado para as navegações. Sim, Portanto, eles dizem. das pontos limítrofes de um deserto virado para o mar, eles dizem que o candelabro era para ajudar as navegações. Portanto, o desenho de um candelabro é aquilo que nós hoje temos, um farol com luz, dizem eles. Pois, também não faz muito sentido que seja para a navegação de mares, porque se fosse necessário, só na altura dos descobrimentos. E eles teriam que iluminar aquilo se fosse para navegação. E Claro. se fosse iluminado, tinha marcas no local de queima. Fazia mais sentido se aquilo de facto fosse uma espécie de ponto de referência para algo astronómico. Por exemplo, bem, astronómico que pudesse ser visto de cima como todos os outros geóglifos. Sim, não porque é? de facto, se mapeares a área onde tem a maior concentração de geoglifos, não há propriamente uma coerência entre os símbolos ou Claro. as suas posições. De alguma forma eles estão lá. Sim, mas e a população da zona, aquela que detém a sabedoria mais antiga, fala que aquilo servia como um calendário e eles guiavam-se pelas imagens que refletiam o céu. Ok, mas a ser um calendário, a ser mensagens para os deuses, como por exemplo eu adoro este bonequinho, o astronauta, é tão fofinho. Chamam-lhe o astronauta e eu gostava de entender como é que vão chamar um geógrafo com mais de 2 mil anos o astronauta, mas é ou não é fofo o astronauta a dizer olá a quem nos visitar de cima porque de baixo ninguém o vê. Não é giro, mas não se Por questiona. acaso, das astronautas antigas, nós temos várias simbologias pelo mundo fora. Nós falamos disso, sabes onde? Na série da Lua, em que mostramos que afinal parece que há astronautas estranhos. E também falamos na Suméria. Temos aquela imagem, por exemplo, da civilização azteca, onde em que parece que o senhor está ali numa nave e vai Exatamente, o Rei Pacal. o Rei Pacal. E aí está um ótimo tema. Como vê, não nos falta coisas para no próximo ano lhe trazermos mais episódios e continuarmos sempre consigo a desmistificar. Jorge, falaste do Deus, ou falaste do Rei Pacal, vamos falar de deuses. Há quem diga que estes Wari, que adoravam Pachamama. Pachamama é, alegadamente, aquilo que eles dizem ser a Mãe Terra, ou Gaia, ou Ninki, porque curiosamente, já ouviu falar de Ninki? Não. Vai remeter-se aqui a este episódio, Suméria, certo? E depois Anunnaki, e vai entender porque é que eu disse Ninki. E de facto Pachamama representa Ninki porque Pachamama é a esposa de Viracocha. E Viracocha é Enki, que é Quetzalcóatl, que é e por aí fora. Não é? Isto está tudo interligado outra vez, Jorge? Sim, dá a ideia que houve uma separação dos deuses da Terra e que eles começaram a dominar várias zonas e cada um tinha as suas próprias ideias, ideologia, visão. Só que não foi assim, afinal têm todos a mesma. Pois. Até vir alguém, agora pode desligar que eu só vou falar para aquelas pessoas que nos insultaram por causa dos vídeos anteriores. Até virem os cristãos ou católicos e tentarem destruir toda esta coisa que ligava ao mundo. Sim, muito recentemente nós tivemos isso no Iraque. Pode ligar outra vez. Vamos voltar aos geoglifos. Falando de geoglifos, Jorge, alguns comprovadamente com um mínimo de 3 mil anos. Porquê? Porque se nota geologicamente, não é? O que é que tu achas que estes geoglifos eram, na tua opinião? Sim, na minha opinião, tendo em conta que são imagens que só poderiam ter sido feitas a grandes altitudes, porque não há forma de fazer. Portanto, as imagens eram feitas cá em baixo, mas só eram vistas em grandes altitudes. Sim. E quando tu a vês dessas maneiras... Eu digo por causa da simetria que existe nas imagens, é perfeita a simetria que existe. Mas estamos a falar de grandes dimensões, Exato. de quilómetros, ou seja, só poderia ser mapeado de cima. Exatamente. Portanto, servia um propósito para alguém que voasse. Sabes que eu vi num daqueles vários vídeos que nós andamos a ver para investigar isto, eu vi um senhor a dizer que eles tinham papagaios gigantes. Portanto, eles atiravam-se do topo de uma montanha. Antes do inventor disso, que é Leonardo da Vinci, eles já tinham. Se calhar tinham. Mas o senhor não provou. Agora, o que ele acha é que eles atiravam-se num papagaio gigante
E depois ficavam a ver e se calhar lá acima berravam lá para baixo, puxa a linha para o lado, mais para a esquerda, mais... Portanto, imagino que fosse assim que eles desenhavam. Sim, mas é curioso, porque nós estamos a falar num continente que é abundante em artefactos antigos. E em civilizações misteriosas. E artefactos esses que não conseguimos fazê-los com a tecnologia que nós temos hoje. Estamos a falar de grandes pedras milimetricamente cortadas, perfurações internas. Nós já falamos disso quando falamos de Pumba Punco. Sim, cujas são datadas há mais de 10 mil anos. Sim. E temos aqui uma série de circunstâncias que podem, de certa forma, explicar o fio. Psicologicamente falando, isto provoca-nos, não é? Mentalmente falando, isto provoca-nos. Arqueologicamente falando, não provoca ninguém porque eles não querem saber. Exato. Porquê? Porque não sabem explicar. E como não sabem explicar, mais vale não falar. A história feliz. Sim, mas tu tens muita relação ao lado astronómico, tu tens o reflexo dos astros na Terra. Ou seja, há aqui uma compreensão astronómica fora de série, porque tinham que ser mesmo muito entendidos nisto. E depois eles conseguiam rebater aquilo que viam nos astros na Terra. E depois vemos... E isso era depois usado para várias coisas. Podia até ser para o tal calendário, etc. E vemos edifícios ou estruturas antigas que estão alinhadas, conseguem acompanhar os movimentos do Sol e da Lua de forma muito precisa. Prever eclipses, exatamente. Acompanhar equinócios e precessões. Aliás, muito nesta época que estamos a falar, nós falamos do Rupert, que era o aparelho da Antiquitera. Exatamente, que já media coisas que nós não sabemos como é que eles sabiam. Exato, considerado o computador mais antigo da humanidade, em que já possuía um tipo de mecanismo que conseguia calcular eclipses, lunações e os movimentos do Sol. Ou seja, temos aqui mais um grande mistério. Os geóglifos são importantíssimos como mistério, mas também como forma de descoberta do nosso passado. Sim, dá a ideia que houve uma civilização muito mais avançada que a nossa, só que por alguma razão tudo foi destruído. Conhecidas naquela zona, há várias. Conhecidas. Nós temos Incas, Maias, para aquela zona americana. Incas, Maias, temos Aztecas, Toltecas, Olmecas e outros Ecas, certamente. A questão é que cada vez mais se descobrem coisas. Posso-te dizer que há muito pouco tempo, e repetindo mais ou menos como a gente fez outra vez, vou-lhes dizer que estamos em dezembro de 2019 agora a filmar, e posso dizer que há muito pouco tempo foram descobertas mais 123 glifos no deserto. Mais 123. Porquê? Porque nem todos são visitáveis. Mais umas múmias. E depois, agora, com toda a tecnologia da Google, com o Google Earth, etc., cada vez mais se está a conseguir mapear o mundo e cada vez mais se descobrem mais geoglifos e mais estruturas misteriosas. Perde-se aqui alguma coisa na história, porque nós vemos... Sem dúvida. Nós vemos aqui muitos artefactos surpreendentes e alguns inexplicáveis. Ou seja, nós falamos do Rupert, nós falamos da Suméria, na altura, e se nós começarmos a traçar um paralelismo entre todos os nossos episódios, uma das coisas que nós podemos facilmente dizer é que ao falarmos hoje de geoglifos, nós estamos simplesmente a trazer mais qualquer coisa para ligar mais pontos. É este o trabalho do Portugal Místico, certo? Sim, sim. A ideia do canal é desmistificar, a ideia do canal é chegar até si com coisas que provoquem intelectualmente, com comida para o pensamento, como eu gosto de dizer, e isto para mim, isto alimenta-me bastante, porque há a teoria dos antigos astronautas, ou dos Ancient Aliens, que falam que é impossível vamos dizer, estas civilizações terem este género de conhecimento para fazer tudo isto. Sim, é? Mas é algo em comum em todas as civilizações e que todas falam disso. Até a Bíblia fala disso no Gênesis, que é a grande inundação. Ou seja, que tudo apagou da terra. Menos o que é que sobreviveu? Tudo o que fosse de pedra, ou tudo o que fosse registado em pedra. Porque se fosse de papel ou em plástico, nós já não íamos ter isso. Todas as civilizações falam de facto disso. Esse género de acontecimento não só está registado, como não foi injetado, porque não pode haver um católico que viajasse para o Novo Mundo e injetasse essa ideia, porque quando lá chegamos, já eles falavam disso. Sim, e não nos podemos esquecer que fomos nós que criámos as religiões. E as religiões, principalmente o cristianismo, só existe há 2000 anos. Exatamente. Olha, aqui entre nós, não fomos só nós que criamos as religiões, nós criamos deuses. Sim. E se calhar os deuses criaram-nos a nós.
mas isso se calhar vai encontrar nos tais episódios que nós já fomos falando, ligando os seus pontos. A ideia aqui do Portugal Místico não é de todo provocar as suas crenças, não é de todo querer fazer uma afrontação às crenças de ninguém, é apenas que ligue pontos. Se de alguma maneira tem uma crença que não é necessariamente sua, ou seja, foi aprendida, pronto, junto-lhe aqui mais estes ingredientes e faça um espetáculo de uma cozinha. É assim que as coisas funcionam, é assim que se cresce todos os dias a aprender. Como? Ouvindo criticamente aquilo que outras pessoas investigam e não comentando da maneira como comentaram os nossos últimos vídeos. Eu não me importei. Se nos provocam, é sinal que estamos num excelente caminho e vamos continuar. Portanto, vai continuar a aturar-nos deste lado, vai continuar a ter portugalmístico.com/canal, portanto, é só visitar e acompanhar o Portugal Místico. Não se esqueça também de subscrever o nosso canal, de se juntar à comunidade Portugal Místico e se achar digno de partilhar os nossos conteúdos. Ora, aí está. E aqui no YouTube, sininho e, claro, subscrever. Nós estamos a precisar de mais subscrições. Aliás, temos mandado um newsletter a partilhar tudo aquilo que nós vamos fazendo e relembrando o que nós temos. E se quiser subscrever à newsletter, basta também ir ao nosso site, que certamente vai aparecer-lhe aqueles chatos dos pop-ups, em que vai dizer: quer subscrever? Pois diga que sim e preencha. Já sabe, fique connosco por esta noite. Estamos feitos. Sim. Geoglifos, já trouxemos umas coisas novas. Se calhar não era mal pensado continuarmos a falar de coisas que estão no chão, mas que são feitas de um dia para o outro. Tipo isto. Boa ideia? Sim. Então, vamos desta vez, em vez de dizer boa noite, nós vamos ficar assim, em pausa. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos. Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.